está fazendo aqui. Quero te pedir em nome de Jesus, Pai, que a gente possa agora meditar na Tua Palavra, que a gente possa estar refletindo sobre o que o Senhor deixou para a gente, Pai. Fala nos nossos corações, Paizinho, em nome de Jesus, que a gente possa meditar, que a gente possa ter um encontro contigo aqui, Pai, além do que a gente já está tendo através do louvor. Em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Galera, hoje eu queria estar falando um pouquinho, continuando falando com vocês a respeito do Evangelho de Mateus. Eu tenho me instigado muito a estar lendo Mateus e buscando algumas coisas, perceber algumas coisas nesse Evangelho. E eu tenho percebido que Mateus, ele teve um cuidado de registrar os ensinos de Jesus de forma bem sistemática, bem bonitinha, bem legal. E se você tem a intenção de dizer assim, cara, eu queria encontrar na Bíblia um lugar onde eu pudesse beber, onde eu pudesse perceber os ensinos de Jesus, direto dele. E eu aconselho a você a estar lendo Mateus, porque lá você encontra isso. Lá você tem esse encontro. Mateus, ele dividiu, né, o seu evangelho e os ensinos de Jesus em 5 blocos, 5 discursos. E esses 5 discursos, eles tratam cada um de um tema. Um fala sobre ética, outro fala sobre discipulado e missão, outro sobre o reino dos céus, sobre a igreja, o fim dos tempos. Ele sistematizou, ele dividiu os ensinos de Jesus de uma forma que a gente pode chegar lá e aprender muita coisa legal. E hoje eu queria convidar vocês, a gente está meditando sobre um desses ensinos de Jesus. E esse ensino de Jesus que a gente vai estar meditando está lá em Mateus 6. Mateus 6, do versículo 5 ao... Que isso? Alô? Do 5 ao 8. Vamos lá. Vou ler para vocês. Esse ensino, ele fala sobre a oração. Vamos lá. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. Pois bem, vamos lá. Interessante é que Jesus começa esse ensino falando para a gente. Ele vai ensinar sobre orar. E aí ele começa falando exatamente, ensinando a gente como não orar. Ele não diz, cara, você vai aprender a orar agora comigo. É assim, pá. Ele diz assim, olha, eu vou ensinar vocês a orarem através do testemunho, da experiência e do perfil da pessoa que não está fazendo a coisa legal. E aí ele diz pra gente em Mateus 6,5 que quando a gente orar, a gente não seja hipócrita. A gente não seja como os hipócritas que ficam orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Interessante. Hipócritas, né? Jesus, ele tem uma preocupação em denunciar a galera que era amiga de Deus da época dele. Ele tem esse propósito, essa visão, esse alvo. E ele usa a galera que era religiosa, a galera que era linkada com Deus, a galera que caminhava com Deus, para mostrar para o povo que aquilo ali não estava fluindo legal. E ele começa a dar
exemplos em cima do ensino dele. Ele começa a fazer uma comparação. E olha que interessante, né? A gente fala sobre religião e a gente diz assim, cara, Jesus desafia a gente a não ser religioso. Jesus desafia a gente a não ter uma vida de religiosidade. Agora, interessante, religião, no final das contas, no propósito inicial da religião, a palavra religião ela tem a ver com religar, né? E ela deveria ser uma coisa legal. A religião deveria ser algo legal, deveria ser algo que nos religasse a Deus, algo que fizesse esse propósito. Infelizmente, na história desde a época de Jesus, o ser humano, a raça humana, ela não conseguiu perceber essa questão da religiosidade, da religião, dessa religação, e ela usou esse termo de uma forma que não tem um propósito, o propósito que Deus gostaria que a gente tivesse com ela, essa ligação. E aí a gente observa o seguinte, que se você parar para analisar isso aí, cara, a gente vive uma religiosidade muitas vezes que na verdade não liga a gente a Deus. Muitas vezes a gente percebe e a gente caminha por caminhos que não nos ligam a Deus, da mesma forma que os fariseus e os sacerdotes fizeram na época. E Jesus hoje pra a gente aqui em Mateus 6 diz pra a gente, cara, não faça igual os hipócritas, não faça igual os caras religiosos da época, que se colocam, da época dele lá, que se colocam diante das pessoas, diante dos templos, das sinagogas, né? E fazem um culto, e fazem